que a logística aqui é a seguinte, ó. É a gente fazer uma tabela de funções básicas, das funções elementares, né? Por exemplo, seno, cosseno, essas funções, as potências de x, os logaritmos, as exponenciais, né? E o log, essas coisas todas. E depois de a gente já ter uma lista de funções, a gente descobrir como a derivada age sobre as operações básicas, né? Imagina que você saiba somar uma função f, como é derivar uma função f e derivar uma função g, né? Você sabe a derivada, né? Você tem a f e você consegue calcular a f'. Você tem a g e você consegue calcular a g'. A pergunta é, se a gente manufaturar a partir dessas duas uma terceira função, por exemplo, somando, né? A gente sabe encontrar a derivada da soma? A gente consegue calcular a derivada da diferença? A derivada do produto de duas funções, né? A partir das funções originais, né? E tendo tanto as funções quanto suas derivadas, e da divisão, tá bom? E da composição, uma dentro da outra, né? Tá bom? Então, isso aqui pra gente até é o suficiente, tá? Então, o que eu afirmo para vocês é que para tudo isso aqui tem fórmulas, que a gente vai deduzir essas fórmulas, tá? E o que é que acontece? Se você tem duas funções e sabe derivar essas duas funções, a gente vai saber derivar essas operações, tá? Né? Se você manufatura a partir de duas que você conhece, né? Aí você manufatura uma terceira através de soma, multiplicação, diferença, divisão e composição, ou até inversão também, né? Da função inversa, mas aí já é até uma consequência dessa da composição, você vai saber derivar todas essas funções aqui, tá? Mas então a gente vai ainda construir uma tabelinha, né? Começar a conhecer algumas funções, né? Elementares, funções básicas, conhecer as derivadas delas, para depois a gente passar para essas técnicas de derivação aqui, que é saber derivar soma, produto e diferença. Tá bom? Então a gente vai construir isso aos pouquinhos. Vamos aqui para o primeiro passo, tá? Então, a gente já derivou x elevado a n, né? Já fizemos essa conta no geral, nx a menos 1, já derivamos a exponencial. Eu lembro que numa aula passada a gente derivou o seno de x, tá? Derivado do seno de x é o cosseno de x. A gente até implementou isso aqui no GeoGebra, né? E aí eu vou deixar como exercício para vocês, né? Aí eu peço que vocês, né, revejam como foi feita essa conta, que aí a derivada do cosseno de x é menos seno de x, tá? Vou deixar aí para vocês. Eu não vou derivar a tangente, fazer a conta da tangente, porque a tangente, né, quando a gente... a tangente de x, ó, ela já é manufaturada a partir de funções básicas, né? Por exemplo, seno e cosseno de x. Ó, tá? Então, ela já está dentro daquela categoria de que a gente sabe derivar o seno, sabe derivar o cosseno e vai usar a fórmula da divisão, né? Da derivada, né? Da derivada de uma função sobre a outra. Como é que fica a derivada, né? De uma função sobre a outra. Tá? Então, a gente pode sim, né, sentar e fazer essa conta aqui, ó, tá? Direto, né, da derivada da tangente, aplicando a fórmula, né, de derivada para essa função. A gente vai descobrir o que é, mas eu vou guardar ela para a gente fazer a conta sobre ela, aplicando já a nossa formulinha aqui, ó, tá bom? Então, a tangente ela vai estar fora aqui dessa nossa lista. Então, eu vou estar aqui só nas funções básicas mesmo. Então, aqui estão basicamente os polinômios, né? Todas as potências de x, a exponencial, as funções trigonométricas, tá? E aí a gente pode agora tá fazendo a conta do logaritmo, né? Mas o logaritmo também, ele entra naquela categoria de inversa das exponenciais. Então, a gente tem duas opções, de usar a fórmula da inversa, né? A fórmula da inversa, aqui, ó. Ou fazer a conta, tá? Então, essa conta também é interessante a gente estar fazendo, que é uma conta genérica, né? Aqui
que é a gente derivar... Eu vou fazer uma derivada básica... Ah, não, antes aqui, gente, cabe um comentário aqui, tá? Que dentro dessa classe de exponencial ali, ó, se essa base é o e, observe o que dá a derivada de e elevado a x, ó. Né? O a é igual ao e. E que é esse? É a nossa constante de Euler, que é a base do log. Tá? Então, a derivada de e elevado a x, ó, vai ficar e elevado a x log neperiano de e. Tá? Né? Fica e elevado a x vezes log neperiano de e. Só que como o neperiano aqui, a base é o próprio e, log neperiano de e é 1. Então, isso aqui fica exatamente só o e elevado a x. Tá? Então, a derivada do e elevado a x é e elevado a x. Ela mesma. Tá? Ou seja, a própria função é a sua máquina de calcular coeficiente angular de reta tangente. Tá? Beleza? E, bem, uma outra coisa aqui, ó, acho que dá para eu ir construindo aos poucos com vocês, é o seguinte. Isso aqui já serve até de fórmula inicial, tá? Uma primeira fórmula é o seguinte, ó, se a gente tem uma função f e quer derivar uma constante, tá? Uma constante c vezes a f, vezes f de x, ó, ou seja, eu pego a nossa f, né? Nossa f aqui, que a gente sabe derivar, multiplico ela por uma constante e eu quero saber como é que fica a derivada, né, de uma função vezes uma constante. Então, eu vou estar mostrando essa continha aqui para vocês, e que vai ser o seguinte. Então, bem, a gente tem aqui uma função que é uma f de x, a gente sabe que a derivada de... Bem, a derivada da f de x no ponto P qualquer, ó, é o que? É limite, tá, de f de x menos f de P, né, sobre x menos P quando x tende a P. Tá? Isso aí é a derivada. Eu quero pegar né, então, na verdade, isso aqui é a derivada da função original, tá? Então, eu vou pegar uma função g, eu vou criar uma outra função, que é g de x. Essa função g de x, ela vai ser uma constante vezes a f de x, que é uma outra função, né, gente? Isso aqui é uma segunda função. E aí, eu quero calcular, na verdade, agora, o g' de p, ó, né, que seria o equivalente a estar calculando a derivada da função f quando ela é multiplicada por uma constante, que no caso é a derivada dessa g no ponto P. Né? Por definição, ó, isso é o quê? Ó? Por definição, isso é limite, tá, de g de x menos g de p. Observem que isso aqui é uma continha simples mesmo, tá, gente? Né? Sobre x menos p, eu estou aplicando a definição direto sem pensar sem nada, quando o x tende a p. Ó. Tá? E aí, o que é isso aí? Ó? Eu vou usar o que de fato é a g. Ó, né? Limite, bem, g de qualquer coisa de x, ó, é c, ó, vezes f de x. Ó, né? Menos g de p vai ser c vezes f de p, ó, que é a definição da g. Isso tudo dividido por x menos p, né? Quando o x tende a p. Tá? Aí, nesse numerador, a gente pode colocar esse c em evidência. Ó. Isso aí vai ficar o quê? Limite, né, de c que multiplica f de x menos f de p, ó, sobre x menos p, né, quando o x tende a p. Ó. Beleza? Isso aqui, ó. Tá? Se vocês notarem o que está escrito aqui, ó, né, esse c está parado aqui. Ó, né? Isso aqui ele vai tender para c vezes para onde isso aqui for, né? Que é justamente, a gente vai estar interessado só então nessa parte aqui, ó, do f de x menos f de p, né? Sobre x menos p quando x tende a p. Ó. E observem aí que o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é exatamente isso aqui, né? Que é a derivada da f no p. Tá? Então, isso aqui
isso aqui, né, vai exatamente para a derivada da f em p. Resumo da ópera, né? O resumo é o que, ó? É que a derivada, né, a nossa g' de p, que é uma constante vezes a f, a derivada disso aí é c vezes a derivada da... é c vezes f' de p. Tá? Então, a gente acaba dizendo o seguinte, ó, a gente escreve isso assim, ó, que quando a gente tem uma constante vezes uma f, né, uma f, a derivada disso aqui, ó, de uma constante vezes uma função, é a constante vezes a derivada da função. Aí aqui eu omiti essa parte do, né, em que a gente está aplicando essa derivada. Tá bom? Então, a derivada de uma constante vezes uma função, simplesmente você separa, né, preserva a constante e se preocupa só em derivar a função. Simples assim. Tá? Então, aí eu trago essa fórmula para cá assim, ó. Derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Tá? Exemplo, na prática, né, como é que a gente faz isso? Na prática é assim, ó. A gente tem a função aqui, f de x, que é x quadrado, por exemplo. Tá? Então, derivando essa função, né, esse expoente desce, vai ficar 2, diminui uma unidade aqui, né, no expoente vai ficar 2x, aí 2 menos 1 dá 1. Então, o expoente fica 1. Então, a gente sabe derivar o x quadrado, né, que dá isso aqui, ó. Como é que a gente deriva, por exemplo, a função 7x quadrado? Como é que é a derivada dessa função? Segundo a nossa regra, olha só, derivar uma constante vezes uma função, isso é a constante vezes a derivada da função. É só você se preocupar, né? Preserva a constante e multiplica pela derivada do que está do lado da constante. Tá? E aí, no nosso caso aqui, ó, a derivada vai ficar 7 vezes a derivada do x quadrado é 2x. Né? E aí, isso dá quanto? Aí, esse 7 multiplica esse 2 aqui, vai dar 14 vezes x. Tá? Então, a derivada do 7x ao quadrado é 14x. Tá? E do x ao cubo, né? Então, olha só, a derivada do x ao cubo é o 3 desce e diminui uma unidade aqui, ó, vai dar 3x quadrado. Tá? Se você for derivar, por exemplo, menos 4x ao cubo, o que acontece? Tem um menos 4 aqui multiplicando. A derivada de uma constante vezes uma função, ó, é a constante vezes a derivada da função que está do lado ali. Ó. Então, o que acontece? Então, isso vai ficar menos 4. Esse 3 vai descer. Aí, a derivada de x ao cubo, né, o 3 desce, e você diminui uma unidade aqui no expoente. Vai dar isso aí, ó. E aqui vai dar, né, 3 vezes menos 4 vai dar menos 12, x ao quadrado. Tá? Então, isso é derivar. E aí, no geral, gente, derivar uma constante vezes uma potência de x, é só você fazer assim, ó, né? Se você tem uma potência de x, ó, qualquer, né, a derivada disso aí a gente já sabe que é nx elevado a n menos 1. Tá bom? Se tivesse uma constante aqui do lado, ó, uma constante c, né, cx elevado a n, a derivada é essa, a constante, né, é como se a constante saísse daqui, ó, né? Vai ficar constante vezes a derivada de x elevado a n. E aí fica o quê, ó? A constante vezes a derivada de x a n, como está ali em cima, é nx elevado a n menos 1. Tá? E aí o que a gente já faz é o seguinte, ó, a gente, né, para ser prático, a gente desce esse n multiplicando c direto, já coloca esse resultado aqui, ó, né, e diminui uma unidade no expoente, já de forma prática. Por exemplo, a derivada de 5x a sexta, né, a gente já escreve assim, ó, 5 vezes 6, esse cara desce, multiplica esse, já vai dar 30x elevado a 5. Aí já diminui uma unidade aqui, ó, tá? Então, a derivada de 4x elevado a... de 4 raiz de x, por exemplo. Né, a derivada de 4 raiz de x é a mesma coisa que você derivar 4 vezes x elevado a meio. Tá? Qual é a derivada disso? Esse
esse meio desce aqui, multiplica o 4, então vai ficar 4 vezes meio é 4 sobre 2, dá 2, né? X elevado, aí diminui uma unidade aqui, ó, meio menos 1 dá menos meio. Tá, é isso aí, né? Que no final dá, né, botando isso para o denominador, é 2 sobre raiz de x, tá bom? E aí, então, é isso assim, rápido assim mesmo, tá? Essas derivadas. Se tiver uma outra função aqui, né, por exemplo, você quer derivar 5 seno de x, ó. Qual a derivada do 5 seno de x? Vai ficar 5 vezes a derivada do seno, né, a derivada do seno de x. E aí você já faz direto até, ó. Então, a derivada de 5 seno de x vai ser 5, derivada do seno é o cosseno de x, tá? Porque a gente sabe que a derivada do seno é o cosseno. E aí, sendo mais rápido ainda, ó, qual é a derivada de 3 cosseno de x? A derivada de 3 cosseno de x é 3 vezes a derivada do cosseno. Só que a derivada do cosseno é menos seno. Aí, com o 3 do lado, vai ficar menos 3 seno de x. Tá bom? Então, é assim que vocês vão... Sempre que tiver uma constante do lado, né, multiplicando a função, você preserva a constante e, né, multiplica pela derivada do que está ao lado da constante. Então, a derivada de 3 vezes 2 elevado a x é o quê? Ó? Né? É 3, eu preservo 3 e multiplico pela derivada de 2 elevado a x. Ó. Aqui é 2 elevado a x log neperiano de 2. Né? Segundo a nossa tabelinha aqui. Ó. Né? Você repete a função, multiplica log da base, vezes log da base. Né? Repete a função, log da base. Aqui você repete a função, log da base, como a base é e dá ele mesmo. Então, derivada de e elevado a x elevado a x. Tá? Então, o que seria, por exemplo, a derivada de 7 vezes e elevado a x? Ó? Né? A derivada de 7 vezes e elevado a x é 7 vezes a derivada de e elevado a x, que é e elevado a x. Aí acaba que a derivada é a própria função de novo. Né? Beleza? Então, isso aqui já é uma fórmula para a gente, tá? É uma fórmula de derivação que eu vou estar construindo para vocês. Né? E aqui só falta ainda a gente derivar a função, o log, né? O log neperiano aqui, ó. Como é o log numa base qualquer, tá? Eu vou estar fazendo aqui para vocês. Bem, antes, ainda tem uma mais simples aqui ainda, calma aí. Que é a gente derivar uma função constante, ó. Tá? C. Bem, deixar claro aqui que esse C pertence aos reais, tá? É um número real. Então, esse C aqui é um número real, tá? Uma função, a derivada de uma constante, né? F de x igual a uma constante, tá bom? Vamos ver o que é que dá a derivada de uma constante. Pensem comigo aqui, ó. Vou pegar uma função, ó, f de x é igual a uma constante, sei lá, 7, 2, 5, raiz de 3, pi, qualquer coisa. Tá? Isso aqui é um número, e é um número real. Tá? O gráfico é uma reta horizontal, né? Então, é aquela coisa, graficamente, gente, ó, é assim, ó, o gráfico é uma reta horizontal, ó, né? Passando aqui no ponto C do eixo y, né? Aqui o x. Tá? Aí você pega um ponto P qualquer aqui, ó. Aí você quer calcular o coeficiente angular da reta tangente aqui, ó. Bem, a reta tangente vai estar na horizontal e a tangente desse ângulo que é 0 vai ser 0. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui é 0. Mas a conta, ela diz isso, bem, é melhor você ter essa noção gráfica aqui, que é mais rápida, né? Porque se você pega o ponto P e anda aqui para frente, ó, vai para um ponto X aqui na frente, ó, né? E você traça a reta secante aqui, ó, a reta secante, né, vai ser essa própria reta aí horizontal, né? Aí o coeficiente angular dessa reta secante é 0, né? E quando o x tende a P, esse pontinho vem para cá, esse ângulo aqui dessa reta secante vai continuar sendo 0 o tempo todo. E no limite, quando o x tende a P, dá 0. Tá? Que é essa conta aqui, ó, a derivada dessa f no ponto P vai ser limite, tá? De quê? De f de x menos f de p, tá? Dividido por x menos p, quando x tende a p, ó, tá? O que é que dá isso aí, ó?
Isso é limite, né, quando x tende a p, de x menos p, e o numerador aqui, ó, f de x é c, que é a constante, menos f de p é c também, ó, porque ela é constante. Então, esse numerador, gente, isso aqui não é limite não, tá? Isso aqui não está tendendo não. C menos c é zero mesmo. Esse zero ali em cima, limite de zero sobre x menos p, quando x tende a p, ó, esse zero é zero mesmo, tá? É o número mesmo. Só que como esse denominador não é zero, né, ele está tendendo para zero, uma coisa que já é zero mesmo, dividido por uma coisa não nula, porque isso aqui é diferente de zero, ó, tá? Isso aqui, essa fração é a fração nula, tá? Isso aqui é limite da função constante igual a zero quando x tende a p, ó, tá? Então, essa função aqui, ó, como ela não depende de x, de p, de nada, né? Se o x tender a p, isso vai se manter zero o tempo todo. Então, isso aqui é zero. Tá? Que é a resposta desse limite. Que é basicamente, né, a interpretação. Isso aqui é a conta dessa interpretação geométrica nossa aqui. Tá? Então, resumo da ópera. A derivada de qualquer função é a função... é uma outra constante que é a constante nula. Tá? Então, a derivada de uma função constante é a função constante igual a zero. Né? Nula igual a zero. Beleza? Então, só para fechar aqui, ó, vamos fazer uma continha aqui. Continha é qual? Vou tentar derivar aqui vou derivar aqui o log neperiano de x, ó, tá? Derivada do log neperiano de x. Tá? Que é na casa aqui na base E, que é a mais usada. E aí depois a gente faz a derivada do log numa base qualquer, tá? Que seria a fórmula geral da derivada, né, do log. Então, eu vou pegar aqui a nossa função f de x, ó, né, que é log neperiano de x. Tudo bem? Essa primeira continha. E aí eu quero a derivada dessa função num ponto P qualquer, ó. Tá? A gente já sabe que é limite de f de x menos f de p, estou escrevendo a fórmula, né? Sobre x menos p quando x tende a p. Bom, isso aqui vai dar... isso vai dar limite, né, quando x tende a p. Aqui vai dar, em cima que é... bem, a f é log neperiano, então fica log neperiano de x menos log neperiano de p sobre x menos p, né, quando x tende a p, tá? Isso aí é... bem, isso aí é uma fórmula, né? Isso aqui, gente, a gente pode estar escrevendo assim, ó. Bem, o log da diferença, não sei se vocês lembram da fórmula, né? Log de uma coisa menos log da outra, isso aí fica limite, ó, né? Eu vou até, olha só, eu vou escrever até no outro formato aqui, gente. Eu não vou usar esse formato aqui, e vocês vão entender por quê, porque quando isso aqui se transformar num log, eu vou querer mandar isso aqui como expoente para lá, e eu não quero o expoente com duas siglas, tá? Eu vou usar essa definição de limite a outra, que aí, justamente porque já vai aparecer o log, a constante, o e lá, e vai dar um resultado legal para a gente, eu vou usar essa versão da derivada. Tá? Nesse caso aqui, ó, vai fazer uma diferença para a gente chamar o x, isso aqui de h, tá? Como se fosse essa mudança. Então, eu vou usar aquela versão de que o x, ó, ele é o p mais um h, tá? Menos f de p sobre h quando o h vai para zero. Tá bom? E olha só porque isso aí é legal, que isso aqui fica limite, e aí aqui vai ficar log neperiano de p mais h, né, menos log neperiano de p sobre h quando o h vai para zero. Tá? Então, essa versão aqui, né? E por que isso é legal? Porque, olha só, essa diferença aqui, ó, o log dessa diferença, a gente pode escrever como sendo o log do quociente. Ó. Então, isso fica limite, quando o h tende a zero,
de que, ó, esse 1 sobre h, eu vou deixar ele de lado aqui, ó, separadinho aqui, ó, é 1 sobre h vezes o log da diferença, que é o log neperiano desse cara sobre esse. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando aquela propriedade de log, eu escrevi aqui no cantinho, aqui, ó, de que o log neperiano, ou log em qualquer base, tá? Eu vou escrever no neperiano aqui, mas a base pode ser qualquer, ó. Log de A menos log de B, isso aqui é log de A sobre B, tá? Beleza? Então, essa fórmula que eu estou usando. Como aqui eu tenho uma diferença, então vai ficar o log desse sobre esse aqui, ó. Vai ficar log neperiano de P mais H sobre P, tá? Ficou isso aí, ó. E claro que P mais H sobre P, a gente pode escrever isso assim, ó, esse P aqui vai ficar 1 e o P dividido por H, né? Então, isso fica limite, quando H tende a 0, tá? De quem? E esse camarada aqui, ó, que está multiplicando, ele já pode virar expoente aqui também, ó, tá? E eu já vou dividir esse aqui por esse aqui, ó. Então, olha no que esse limite se transformou. Fica log neperiano, né, de 1 mais H sobre P, tá? H sobre P, né, elevado a 1 sobre H, ó. A 1 sobre H, tá bom? Aqui, olha, já está começando a aparecer a constante de Euler, né? Porque aqui a gente tem, ó, quando o H vai para 0, isso aqui vai para 0, tá? Então, isso aqui é limite de 1 mais uma coisa que está indo para 0 elevado a... Bem, aqui não está elevado ao inverso da coisa, né? Porque isso aqui não é o inverso disso aqui, ó, né? O inverso disso aqui é P sobre H, tá? Mas aí dá para a gente fazer um cambalacho aí, ó, e construir a constante de Euler aqui, ó. Então, isso fica limite, tá? Quando o H tende a 0, do log neperiano. Agora, olha a mágica aqui, ó. 1 mais uma coisa que está indo para 0, né? Porque esse numerador está indo para 0 e esse denominador está parado, tá? Né? Então, 1 mais uma coisa que vai para 0, elevado ao inverso da coisa, que é P sobre H. Isso aqui vai para E, ó. Só que para eu trocar 6 por meia dúzia, ó, aqui eu já posso usar o limite fundamental. Mas isso, eu tenho que garantir que isso é igual a isso aqui, ó. E aí eu vou chegar aqui, eu meter um colchetão aqui, tá? E elevar isso aqui a 1 sobre P, ó, né? Que aí isso vezes isso, a gente corta aqui, e aí dá isso aqui, né? A gente não está mudando nada. Beleza? E aí, então, isso ficou o quê, ó? Isso aí vai dar... Acabou-se, né? Isso aqui é uma constante, ó. Então, o limite dessa coisa toda vai dar essa... isso basicamente depende só para onde isso aqui vai, ó, né? E isso aqui vai para E, né? Isso aqui é o limite fundamental. 1 mais uma coisa que vai para 0 elevado ao inverso da coisa, isso é o E. Então, o resultado desse limite aí é log neperiano de E, que essa base vai E elevado a 1 sobre P, ó, né? 1 sobre P. Tá? Isso aí é o que, ó? Isso aqui tá um parentesão aqui agora. Esse 1 sobre P, ele desce aqui, ó, vem para cá, 1 sobre P, vezes, aí fica log neperiano de E, ó, né? Só que log neperiano de E é 1, então isso aí fica 1 sobre P. Tá? Então, olha só que né? Deixar aqui assim, né? Fixado aqui, ó. Então, o resumo da ópera, a derivada do log neperiano de x, no ponto P, é 1 sobre P, ó, é o inverso do... E, em vez de escrever na variável P, a gente muda para a variável x e registra assim, ó, a derivada do log neperiano de x é 1 sobre x, tá? Esse x, claro, que maior que 0, né, que é onde o log neperiano está definido, tá bom? Então, para números positivos, né, negativo nem nulo, né, a gente não pode jogar dentro do log, a derivada do log neperiano é 1 sobre x, beleza? Então, estamos
Estamos combinados aqui. Depois, o outro log, gente, numa base qualquer, eu vou deduzir por quociente, tá? Porque a gente tem uma fórmula que é assim, ó, né? Se a gente tiver né? É uma fórmula assim, né? A gente tem a log de x na base A dividido por log de x na base B, tá? Isso aqui é log de A na base E, na base B, tá? A gente tem uma fórmula assim, ó, tá bom? Então, se a gente quiser fazer um log genérico aí, a gente vai usar uma fórmula, acho que dá para fazer com essa fórmula aí, tá bom? Que se eu tiver um log de x na base... Deixa eu ver aqui como é que é. De repente eu estou falando besteira aqui, ó. Não, quero usar a fórmula assim, aqui log de... Não, acho que essa fórmula não está errada, não. Eu vou ter que rever... Professor, Oi? você pode voltar na parte que estava a constante de Euler elevado a 1 sobre P? Constante de Euler... Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Aí. Você me explica de novo como saiu disso para... Onde, Tá. onde aqui? Pode falar. Não, já entendi. Obrigado. Entendeu? Só de olhar já lembrei. Ah, Já vi. beleza, beleza. Então, bem, onde é que eu estava aqui na nossa formulinha? Me perdi aqui. Ah, estava aqui. Nossa, eu esqueci, deu branco aqui. Eu esqueci uma fórmula que eu acho... Vocês sabem aí, gente, aquela fórmula que transforma o... Eu acho que é log de... Depois eu tenho que provar isso. Agora de cabeça aqui eu não tô... Eu acho que é assim, acho que é se você tem log de x na base... Eu não sei se a base é a mesma aqui, ó. Sobre log de x na base B, acho que é isso mesmo. Acho que não me engano que é isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui se é assim, ó. Log, você tem log de A na base B, acho que é assim, ó. Eu posso pegar isso aqui e separar, escolher uma base comum para ele, assim, ó, log de A na base E sobre log de B na base E. Vou verificar isso aqui, ó, porque a gente transforma um log, né, uma expressão, no caso eu vou colocar um x aqui, ó, tá? Né? Eu acho que a fórmula é essa, tá? Tenho quase certeza que isso aqui é verdadeiro, tá? Que se eu tenho uma função numa base qualquer, né, o log de x numa base B qualquer, a gente consegue pegar esse log e escrever como um quociente, e essa base a gente pode escolher a base que a gente quiser, uma base K aqui, por exemplo, tá? Uma base K. Eu acho que é isso aqui mesmo. Depois eu vou verificar, como eu não estou com certeza agora, eu vou verificar a fórmula depois, tá? E aí, se eu posso escolher um K qualquer, o que é que eu faço aqui, ó? Eu escolho exatamente o E, né, a base E, tá? Então, se a gente tem uma função, né, um log, eu quero derivar, né? A gente tem uma f de x, ó, igual a um log, né, de x numa base B qualquer, tá? E por essa fórmula aqui, ó, e aí, né, eu vou verificar isso aí, que agora não me deu um branco. A gente pode pegar essa base qualquer e transformar, na verdade, num quociente de 2 logs neperiano, né? Porque se eu escolho essa base E aqui, ó, para fazer esse quociente, ó, então fica, em vez de ficar log de x na base E, eu já posso escrever assim, ó, log neperiano de x dividido por log neperiano de B, ó, tá? E aí a base aqui está E, ó, né? Aí eu pergunto, como é que deriva isso aqui, ó? Aí você deriva usando o... Aliás, já ficou aqui a derivada, né? Porque isso aqui é uma constante, ó, e só tem função aqui, ó, né? Então, como é que a gente deriva
Deixa eu ver aqui. A gente verifica daqui a pouquinho, tá? Eu tenho quase certeza. A gente já faz as contas e vamos provar essa fórmula ali logo, que a gente já liquida essa dúvida, tá? Mas aí a gente tem o seguinte, ó. Então, em vez de derivar log de x, a função genérica, né, numa base qualquer, pode ser 2, 3, 7, a gente usa essa fórmula para derivar isso aqui, ó. Para derivar a função log neperiano de x dividido por log neperiano de b, ó, tá? Só que olha só, gente, 1 sobre log neperiano de b, b é uma constante, tá? É um número mesmo, né? No caso aqui, um número positivo, tá? E aí, inclusive, ele é positivo porque ele estava na base aqui, né? E a gente exige que ele seja positivo aqui, tanto para estar naquela base, quanto para entrar dentro desse log aqui, ó. Tá? Enfim, isso aqui é um número, 1 sobre x. E a gente acabou de ver a fórmula, como é que a gente deriva uma constante vezes uma função, ó. Né? Então, fica a derivada de uma constante vezes uma função, é como se a constante saísse, ó. Então, fica a constante, que é 1 sobre log neperiano de b, tá? Vezes o quê? Ó? A derivada dessa função aqui, ó, do log neperiano de x. E a gente já acabou de descobrir, a gente já sabe derivar log neperiano de x, que a derivada do log neperiano de x é 1 sobre x. Ó. Então, isso aqui fica, a derivada é 1 sobre log neperiano de b, vezes, essa derivada é 1 sobre x. Né? Então, fica 1 sobre log neperiano de b, isso aqui vezes x. Tá? Para a gente não achar que esse x está aqui dentro do log, a gente acaba escrevendo assim, fica 1 sobre x vezes log neperiano de b, tá bom? E é essa fórmula aqui mesmo, tá? Então, eu acho que isso que eu fiz aqui tá correto. Eu não sei se isso aqui que eu fiz está correto, tá? Então, isso aqui tá ok. Depois a gente faz a averiguação disso aí. Então, a fórmula aqui é o seguinte, ó. A fórmula aqui ficou, então, a derivada do log, ó. E aqui é log mesmo, né? Log de x numa base b qualquer, ó. Né? Isso fica, 1 sobre x vezes log neperiano dessa base. Tá? Aí esse b aqui, vou até botar uma restriçãozinha para ele aqui, que é claro que esse b aqui é positivo, né? B é maior que 0. Tá? Beleza? E aí, olha só, se você for derivar o log neperiano de x, ó, a fórmula vai ser verdadeira para ele também, ó, porque se você estiver derivando log na base e, que é o log neperiano, a derivada fica 1 sobre x vezes log da base. Ó. Como é o e, né, log neperiano de e é 1. Então, quando a gente estiver derivando o log neperiano, acaba dando 1 sobre x. Ó, né? A derivada do log neperiano é 1 sobre x, porque log se a base é e, log de e dá 1. E aí, realmente, essa fórmula aqui, que a gente já provou a parte, ela está incluída nessa daqui, ó. Tá? Nessa daí. Beleza? Como é agora que... Deixa eu matar essa minha dúvida ali, gente, né? Para vocês, para não ficar um buraco, né? Então, eu afirmei para vocês que essa fórmula aqui é verdadeira, né? Me ajudem aí se eu bater cabeça aqui, ó. Derivada de x na base b. A gente quer provar que isso é igual a log... que é igual a log de x, né? A gente pode escolher a base que a gente quiser aqui, ó. Dividido por... Vou chamar de a aqui, né? Uma base a qualquer. Por log de x na base a. Tá? Né? Ô, professor, Oi. no médio eu aprendi que isso era que o log de x na base b era igual ao log de x numa base a qualquer, dividido por log de b numa base a qualquer. Ah, não, isso. Desculpa, eu tô errando de novo. É isso que eu queria... É isso mesmo, você tá certo. Eu fiz aqui... Eu escrevi uma coisa e pensei outra. Ó. Aqui tá certo. Você tá vendo que aqui eu usei. Não, você tá correto, tá? A gente corta isso aqui, né? No meio aqui, ó. Aí muda a base para cima e para baixo. Não, você tá certo. Eu escrevi errado e aqui é o B mesmo. Ok.
A fórmula é essa daqui, ó, log de x numa base b qualquer. Esse cara com uma base a, então fica log de x na base a. É porque o b não pode desaparecer do nada, né? E aqui vai ficar log de b na base a. Tá? É isso aí. Agora, como é que a gente prova que, que essa coisa aí é verdadeira? Bem, não sei. Eu vou passar esse cara aqui multiplicando para cá. Ó. É a mesma coisa que provar, então, que... Será que isso vai gerar bons frutos? Deixa eu ver aqui. Se eu passo isso aqui, eu vou passar isso aqui multiplicando para cá, vai ficar log de b na base a vezes log de x na base b. A gente quer provar que isso aqui é log de x na base a. Não é isso? É isso aí. Tá? Como é que a gente prova que duas coisas são... Deixa eu pensar aqui um pouquinho. A gente quer provar que dois números são iguais, né? Duas expressões. Eu vou... Como aqui desse lado... Bem, eu vou fazer o seguinte. Olha só, gente. Eu vou elevar a... Porque de uma coisa a gente já sabe, né? Que o log é o inverso da exponencial. Vocês concordam? Isso é por definição. Então... a função a elevado a x, pensem comigo aqui, ó, eu vou usar a função a elevado a x, tá? Para verificar que esses dois números são... Isso aqui são dois números, né? Isso aqui é um número do lado esquerdo, que eu vou chamar de... vou chamar esse número do lado esquerdo de azão, tá? E o do lado direito eu vou chamar de bzão, tá? A gente quer provar que dois números são iguais. Eu vou usar exponencial para isso, tá? Porque como essa exponencial aqui, ela é injetora, tá? Então, se dois números... Bem, ela não leva números diferentes, né, no mesmo valor. Vocês concordam ou não? Né? Não tem, ela é injetora. Então, se por acaso eu calculo a imagem dela do lado esquerdo, né? O a elevado a x, é como se eu estivesse aplicando essa função, que eu vou chamar de f de x. Ó. Eu aplico a f de x no azão e vejo o resultado. Tá? Aplico essa função no bzão e vejo o resultado. Se isso aqui der o mesmo resultado, né? Se a gente aplica a exponencial tanto em azão quanto em bzão, no lado esquerdo e no lado direito, e dá o mesmo resultado, é porque esses números são iguais. Tá? Porque, como a função injetoras, né, se dois números têm a mesma resposta através dela, é porque trata-se do mesmo número. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? O que é que dá o a elevado ao bzão, né, o f de bzão? O f de bzão é azinho, é a elevado a bzão, que é a elevado a log de x na base a. Ó. Isso aqui dá o quê, gente? Isso aqui dá x por definição. Porque a gente pegou o x, calculamos o log na base a e depois jogamos isso dentro da exponencial. Ó, né? Então, o que o log fez, a exponencial desfez. Isso aqui dá x. Tá bom? Então, isso aí dá um resultado. Se agora, aí a gente tem que fazer essa conta. Ó, né? A minha esperança é o seguinte, ó, é que a elevado a esse número, ó, a log de b na base a, né, vezes log de x na base b, né, se a gente fizer essa continha e der x, acabou. Significa que esses dois números são iguais. Ok? Então, será que isso aí é verdadeiro? Vamos ver bem. A elevado a um produto, né? Como isso aqui é um produto, eu posso escrever isso aqui no formato de potência de potência. Ó. Isso fica A, ó, já até vi aqui, ó. Que aí eu destruo isso aqui e depois vai dar B e depois eu destruo com esse cara aqui e acabou-se.
Destruir como, gente? Ó, a elevado, aí eu vou estar usando aquela fórmula de que a elevado a m vezes n, isso aqui é a elevado a m, né, elevado a n. Ou você pode deixar o n aqui embaixo, né, e mandar o m lá para cima, né, que dá esse produto aqui, ó. Tudo bem? E o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou deixar esse camaradinho embaixo e esse aqui como expoente lá em cima. Então, isso aqui vai ficar a elevado a log de b na base a elevado a log de x na base b, ó. Olha que bonitinho. Tá? E aí, isso aqui é o quê, ó? A elevado a log de b na base a, ó. Isso aqui dá b. Por quê, ó? A gente pegou o b, calculamos o log na base a e depois jogamos essa resposta na inversa do log, que é o a elevado a x. Tá? Então, isso aqui se cancela com isso, né? É o log seguido da exponencial. Então, esse parêntese todo aqui, isso vai dar b elevado a log de x na base b. Ó. Aí, de novo, ó, esse cara vai cancelar com esse. Porque a gente pegou um x, aplicamos o log nele e depois jogamos na exponencial. Isso aqui dá x, como a gente queria que desse. Tá? Então, o que acontece? Né? O resumo da ópera, a gente criou, né? Isso aqui são dois números, né? A exponencial do lado esquerdo é igual à exponencial do lado direito. Então, bem, se dois números têm a mesma exponencial é porque eles são iguais, tá? Porque a exponencial é uma função injetora. Beleza? Então, está provada aqui a nossa formulinha. Então, temos aqui corrigindo aqui, né? Aqui é log de x na base b. Então, aqui ficou x na base k qualquer e b na base k, né? Eu tinha errado aqui com b. Mas aqui eu acabei usando certo, né? Eu botei x na base e b na base e. Tá? Então, bem. Então, tudo demonstrado aqui. Vamos voltar aqui para a nossa tabelinha, então. Deixa eu... Estou construindo aqui nossa tabelinha. Deixa eu só relembrar aqui como é que a gente está. Então, aqui temos as potências de x, né? Isso aqui a gente já pode multiplicar por constante, que a gente já sabe derivar o que são essas coisas multiplicadas por constantes. Então, já temos exponencial, log, todas as trigonométricas estão aqui. Depois a gente aprende a derivar os arcos seno, arco cosseno, essas coisas todas. E tá bom. Então, acho que agora eu vou deduzir a fórmula para... A gente vai para as fórmulas lá de derivada, tá? Que é o seguinte, ó. Imagina que a gente tem uma função, ó. Como é que a gente deriva a soma de duas funções, ó, tá? Uma função mais uma outra, tá? A gente tem lá uma f de x, se eu botar o x aqui, ó, e uma g de x, tá? Sendo que a gente sabe derivar f e sabe derivar g. Tá? Então, aqui a gente já vai começar a fórmula das derivadas, né? De como é que a gente sabe derivar duas funções, manufatura uma terceira, e a gente quer saber como é que a gente deriva essa terceira a partir das derivadas dessas antigas, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem uma f, tá, gente? Uma f, e a gente sabe qual é a derivada da f né? No ponto P, né, que é limite de f de x menos f de p sobre x menos p quando x tende a p. Tá? A gente tem uma função g que a gente sabe que a derivada é a mesma coisa no ponto P, né, limite de g de x menos g de p sobre x menos p quando x tende a p. Tá? E aí, bem... Temos a f e temos a derivada. Isso aqui eu estou supondo que esse limite existe, tá? Então, existe a derivada num ponto, existe esse limite aqui, ó, né? E aí, eu pego essas duas funções e crio uma terceira, um h de x igual a f de x. Observe que isso aqui é uma terceira função, né? Mais g de x. Tá bom? E aí, é essa função que eu quero calcular a derivada, né? Num ponto P, né? Então, a gente quer que a derivada de h no ponto P fica limite, tá? Isso aqui é a definição, né? De h de x menos h de p sobre x menos p quando x tende a p. Tá bom? E aí eu vou
e substituo o que de fato é essa h em função de fg, ó, né? Não vou fazer. Aqui eu usei a definição, né? Aqui eu vou usar nada de mais do que o que é de fato h. Isso aqui é limite de quem? H de x é f de x mais g de x menos, né? Aí eu vou botar, porque esse menos aqui, ó, ele, né, como h é uma soma, eu vou botar o menos separado. Menos h de p, que é f de p mais g de p. Tá? Isso tudo dividido por x menos p, quando x tende a p. Tá? Aí, olha só, gente. Isso aqui nada mais é do que, ó, eu só vou ajeitar aqui, ó, bonitinho. Para quê? Para fazer aparecer essa conta aqui lá no meio. Para fazer essas coisas aparecerem ali. Então, eu vou trocar 6 por meia dúzia, só que eu vou organizar aqui essas frações, ó. Porque eu posso escrever isso aqui como f menos, né, f de x menos f de p, ó. F de x menos f de p, tá? Mais, ó, mais g de x, ó, esse menos com esse mais aqui vai ficar menos g de p, ó. Aí eu escrevo g de x menos g de p, ó, mais g de x menos g de p, ó, tá? E esse camarada aqui, ó, que iria ficar aqui no denominador, eu posso separar, colocar ele dividindo aqui e dividindo aqui, ó, né? Então ele fica aqui, ó, x menos p aqui, e fica um x menos p aqui, ó, quando o x tende a p. Aí, olha, gente, essas duas frações a gente sabe para onde vai, ó, porque por hipótese eu estou dizendo que, olha, gente, essa fração aqui tende para a derivada da f em p, e essa daqui, esse limite existe, isso aqui vai exatamente para o g' de p, ó, tá? Então, o que vai acontecer, gente, ó, essa daqui, ó, isso aqui vai para o f' de p, né? Por hipótese, f' de p, mais isso aqui vai dar o g' de p. Tá bom? Então, a gente deduz o que, gente? Que a derivada, né, da soma, que é h, é o que? É a soma das derivadas. Tá bom? Resumindo, a gente escreve isso assim, ó. Quando você quer derivar a soma de duas funções, ó, né, a derivada de uma soma, isso na verdade é a soma das derivadas. É a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Tá? E isso aí vem para a nossa formulinha aqui, ó. Então isso fica a derivada f' de x mais g' de x. Tá? Na prática é o que, gente? Então, olha só o que a gente já tem. Ó. A gente já sabe derivar algumas funções, ó, tá? Né? Que são essas aqui, ó. Né? Isso aqui com isso já são fórmulas de derivação. Então, a gente já pode manufaturar as funções, ó, a partir de soma e multiplicação por constante, que a gente continua sabendo derivar. Tá? Isso aí já começa a surgir umas funções interessantes. Tá? Por exemplo, a gente já consegue derivar os polinômios. Tá? Então, vamos aqui a alguns exemplos aqui, ó, exemplos básicos, tá? Por exemplo, a gente sabe, olha só, vamos pegar f, né, igual a seno de x, ó. Vamos pegar g de x igual a x ao cubo, tá? Então, como é que ficaria a derivada dessa função aqui, ó, x ao cubo mais seno de x, ó, né? Que é uma terceira, né? Não é mais nem essa, é a soma dessas duas. Segundo a nossa fórmula, né, a derivada da soma, isso é, a derivada da soma é a soma das derivadas, é derivar essa primeira, de x ao cubo, e somar com a derivada da segunda, seno de x. Tá? E acabou-se, né? A derivada do x ao cubo é 3x², né, segundo a nossa tabela, mais a derivada do seno é cosseno de x. Tá bom? Então, é só ir derivando as parcelas mesmo, né? E se por acaso tivesse uma constante multiplicando, né? Por exemplo, como é que a gente deriva? Vou derivar 7x ao cubo mais 8 vezes 2 elevado a x. Tá, vou botar 3 aqui. Beleza? Como é que é a derivada disso? Primeiro eu uso isso aqui, né? A primeira coisa que a gente vê é que isso aqui é uma soma. Então, a gente destrói primeiro a soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vai ficar a derivada do primeiro mais a derivada do segundo, de 8 vezes 3x. Ok? E aí, o que é que acontece aí? Né? Então, a gente já usou a regra da soma. Agora, a gente vai usar a regra do produto por constante. Ó.
A derivada de uma constante vezes uma função, essa constante pode sair aqui, ó. Então, isso fica 7 vezes a derivada de x ao cubo, né, mais esse 8 sai, vai ficar 8 vezes a derivada de 3 elevado a x. Ó. E o que é que dá isso aí? Vai dar 7 vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x², mais 8 vezes a derivada de 3 elevado a x, que aí lembrando, né, tabelado, é 3 elevado a x log neperiano da base. Bom? E a resposta, né, aí, o que der para simplificar, vai, aqui 3 vezes 7 então vai dar 21x², mais, aqui deixa assim mesmo, né? Você pode até juntar esse cara com esse aqui, ficar 8 vezes log neperiano de 3, né? Vezes 3 elevado a x, sei lá, tá bom? Então, isso é derivada. Precisa ficar escrevendo esse D, justificando essas operações? Não, gente, tá? Isso aqui é só por agora, para vocês entenderem, porque como a gente vai resolver problemas bem mais abstratos e a gente, sabe, a derivada vai ser de menos, tá? Nessa fase de aprendizagem é só que vocês... Oi. Esse D aí, ele tem que necessariamente estar em maiúsculo, se eu quiser colocar a notação? Não. Na verdade, esse D é meu, eu que inventei ele. Tá? Okay. Nos livros nem tem isso, eles usam um tracinho aqui para indicar a derivada disso tudo aqui, ó, né? Eu gosto de usar esse Dzão aí para ir explicando, né, desde derivada, mas pode ser pequenininho. O pequenininho eu não aconselho tanto porque o D pequenininho ele já é usado para diferencial, tá? Que lá na frente eu vou explicar a notação de Leibniz, que é D de x, D de f sobre D de x. Aí pode ser que o D minúsculo se confunda com a notação do diferencial. Então, acho que o maiúsculozão aqui é mais adequado aqui para isso, tá bom? Até é bom evitar o Dzinho, tá bom? É o que a gente usa mais em física mesmo. É o que é o Dzinho, né? Mas o Dzinho, a gente vai aprender lá para frente que ele é diferencial, tá? Né? Porque o diferencial de uma função, ele é diferente da derivada, tá? Quando se faz o D de f sobre o D de x, ó, isso aqui é a derivada, tá? Então, se você quer calcular o diferencial de uma função, isso aqui, na verdade, é a derivada é a derivada da f vezes o diferencial de x. E quando a gente for calcular a integral lá na frente, a gente vai usar esse D exclusivamente para diferencial, tá? Para fazer mudança de variável integral. Então, eu não aconselho usar o D como derivada, porque ele não é derivada, tá bom? Ele é diferencial, ele é o numerador da derivada. Mas isso aí são cenas do próximo capítulo aí pra gente, tá? Lá pra frente a gente vai... Mas por enquanto evita o Dzinho, porque ele tem notação própria lá pra frente, tá bom? Usa o Dzão, ou usa o tracinho, né? Eu não gosto muito do tracinho, porque ele não, né? Fica x ao cubo, ó, mais 7 seno de x, ó, a derivada disso aqui, ó. Você pode até fazer assim também, ó. Fica, né, a derivada de x ao cubo mais a derivada do 7. Você pode estar fazendo assim, ó. Isso aqui é o que? A derivada disso aqui é 3x² mais isso aqui é 7 vezes a derivada do seno. Pode usar os tracinhos, ó, 3x², porque o tracinho significa derivada do que está dentro do parênteses, ó. 7 vezes cosseno de x, tá bom? Pode ser assim, ó. Usem o tracinho também, ou o Dzão aqui, ó. Tá bom? Igual integral, quando eu for ensinar integral para vocês, eu vou usar integral de uma função, de início, para vocês entenderem que, para fugir um pouco da nomenclatura dos livros, e aí depois a gente caminha até isso aí se transformar numa coisa assim, entendeu? Nessa notação. Tá? Porque a integral existe a parte que é a integral indefinida, que é uma conta algébrica, então depende do símbolo que você associa àquilo, né? Tá? Então, gente, e exercício para vocês é o seguinte, exercício que é bobo mesmo, tá? Esse exercício aqui, ó, é refazer essa conta que eu fiz aqui. Cadê a conta? Eu já perdi, não sei mais. Essa conta aqui, ó, é fazer essa conta com menos aqui, ó, tá? Aqui vai ficar menos, ó, aqui vai ficar um menusinho, tá? E aqui vai ficar um menos, ó. Essa é a conta, tá? E aqui vai ficar menos. E aqui vai ser menos. Essa é a conta aí, tá? Verifiquem onde eu botei tracinho que isso é verdadeiro, né? O que é que eu estou dizendo? Que se essa h for f de x menos g de x, ó,
Aqui vai ficar a mesma coisa, aqui vai aparecer o menos aqui, né, que é o H, e o H aqui. Quando você for sair daqui para cá, vai ficar essa mesma coisa aqui, só que um menoszinho aqui, ó. E a resposta vai ficar a derivada menos a derivada da outra. Então, significa que a derivada da diferença é a diferença das derivadas, tá? E aqui fica, aí aqui entra, ele vem para cá, para a nossa continha assim, ó. Tá? Né? A derivada da soma é a soma das derivadas e a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Na prática é o quê? Na prática fica assim, ó. Deixa eu ver que horas são. Gente, avisa aí, porque senão eu vou falando aí, vai dar 3 horas. Eu vou terminar mais cedinho, tá? Eu vou estar encerrando essa aula agora 15 minutos antes, tá? Entre 15 e 10, porque eu tenho atrasado vocês para a próxima aula, né? Então, vamos lá. O que significa a derivada da soma se é a soma das derivadas? Ou diferença, né? Vamos lá. Na prática, mais uns pequenos exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, um polinômio, gente, ó, um 3x ao cubo menos 2x quadrado mais 5, a gente já consegue derivar essa coisa aí, ó. Tá? Porque, e não só isso, usando as fórmulas da soma e da diferença, a gente já pode separar isso assim, ó. Que a derivada de 3x ao cubo menos 2x quadrado mais 5, você pode escrever assim, a derivada de 3x ao cubo, tá? Você pode até colocar aqui, ó, mais a derivada de menos 2x quadrado, ou já pode usar a fórmula da diferença, tá? Dizer que aquilo ali é menos a derivada de 2x ao quadrado. Eu já estou usando a fórmula da diferença. É separando mesmo aqui assim, ó. Separo esse, desse e desse aqui, ó. Mais a derivada de 5, que é uma constante. Né? Aqui eu já vou ser mais direto, tá? A derivada de uma constante vezes x ao cubo, a gente viu que esse 3 décimo multiplica esse 3, vai dar 9x quadrado aqui, ó. Menos, esse camarada desce aqui, vai ficar 4, eu diminuo uma unidade aqui, vai dar x, ó, 4x. Mais a derivada de uma constante é 0. Tá bom? E aí vai ser assim, ó. Tá? Isso a curto prazo. A longo prazo, gente, é assim, ó. 3x à quinta mais x ao cubo menos 7x menos 2, ó, a derivada disso aí, ó, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que você já faça direto, não precisa ficar justificando nada, não. Isso aqui já vai dar, ó, esse cara desce, já multiplica esse, vai dar 15x à quarta, ó, tá vendo? Esse aqui desce para cá, multiplica aqui, diminui uma unidade, mais esse 3 desce, ó, vai ficar 3x ao quadrado, diminui uma unidade, tá? Eu vou botar aqui um quadrado aqui, só para vocês verem a coisa acontecendo. Esse menos vai ficar menos. Esse 2 dessa vai ficar 14, multiplicado nesse 7 vai dar 14x, vai diminuir uma unidade, dá 1. E derivada da constante dá 0, eu nem escrevo nada aqui, ó. Tá? Então, a derivada já é isso aí, ó. Derivar um polinômio. Tá? Então, a última vez aqui, ó. Vou derivar aqui, ó, 11x a 7 menos 3x a sexta mais x a quinta menos 8. A derivada disso aí, ó, vai dar o quê? Ó? Vou fazer direto aqui, ó. Esse cara desce, vai dar 77x, diminui uma unidade é 6. Aqui, eu poderia ter até um menos aqui, tá, gente? Né? Eu vou estar fazendo mais um exemplo para vocês, que esse expoente, ele não precisa... Aqui não são só polinômios, não, tá? Isso aqui poderia ser π aqui, ó. Tá? É potência de x, ó. Ah, você pode dar uma bagunçada aí, brincar e ter outras expressões também. Isso já vai além dos polinômios. Então, esse cara desce aqui, ó, 77x a sexta. Aí, quando esse cara descer, como ele é negativo, ele vai multiplicar esse menos 3, aí vai ficar menos com menos dá mais, ó, vai ficar mais, ó, tá? Mais 3 vezes 6, 18, ó. 18x. Isso aqui, ó, diminui uma unidade aqui, ó, já é menos 6. Se eu diminuir uma unidade, vai para menos 7, ó. Tá? Olha lá que legal. Esse π vai descer aqui, ó. Descer o π, diminui uma unidade ali, ó, x elevado a π menos 1, ó, tá? Não tem problema nenhum ficar desse jeito ali, ó. Menos, né, derivada de uma constante é 0, tá? Então, só para trabalhar esses expoentes, né, negativos aí, ó, esse exemplo aqui vai ser bem interessante para vocês, tá? Então, eu vou derivar isso aqui, gente. 3 sobre
raiz cúbica de x menos raiz, né, de 3x elevado à quinta, mais 1 sobre x, menos 2x ao cubo, tá? Isso aí, por exemplo. Tá bom? Derivada disso aí, ó. O que é a derivada disso aí, ó? Isso aqui é uma soma, né? Mas o que acontece? É uma soma, então a gente vai derivar cada parcelinha e colocar, né, aqui no lugar, aqui, ó, né, respectivamente. E o que acontece? Isso aqui, gente, mesmo, né, isso parece feio, mas é super entre aspas, tá? Isso aqui é a mesma coisa que um polinômiozinho, tá? É um monte de potência de x que você vai derivar igual como se fosse um polinômio. Só que tudo que a gente fez com polinômio, esse cara desce, multiplica, diminui uma unidade, você pode fazer mesmo com esses expoentes aqui sendo, né, frações, né, em forma de fração. Então, por exemplo, eu não estou derivando ainda, tá? Eu só vou preparar o número para derivada. Isso aqui, gente, isso aqui, ó, é 3 sobre x elevado a 1/3, né? 1/3. E você pode colocar isso lá para o numerador e escrever isso como 3 vezes x elevado a menos 1/3. Aí você virou tipo um polinômiozinho, uma potência de x. 3 vezes x elevado a menos 1/3. Tá? Menos, esse menos aqui, ó, isso aqui é x elevado a 5/3. Ó, x elevado a 5/3. Tá? Mais, isso aqui é o quê? Vou botar um 10 aqui, tá? Mais 10, ó, né? Vezes, isso aqui é x elevado a menos 1, ó, vezes x elevado a menos 1, tá? Menos 2 vezes x ao cubo, tá? Coloquei esse x ao cubo aqui só para vocês verem aqui, para finalizar com uma coisinha bonitinha, tá? Então, a derivada dessa coisa toda aí, feiosa aí, é o quê? Então, derivada da soma é derivar cada parcelinha, gente, tá? Né? E derivar uma constante vezes uma potência de x, ó, esse camaradinha vai descer aqui multiplicando esse... Aqui eu vou fazer por partes mesmo, aos pouquinhos, né? Então, esse menos 1/3 desce, né? Eu estou usando a fórmula da potência aqui, ó, né? Que eu vou estar usando essa formulinha aqui, ó. Qualquer que seja o expoente aqui, ó, a derivada ele desce e diminui uma unidade no expoente, tá? Então, aqui eu vou estar usando isso aqui em todas essas parcelinhas. Então, quando ele descer multiplicando, ele vai encontrar esse 3. Então, vai ficar 3 vezes menos 1/3. E aqui vai dar menos 1, né? Depois a gente simplifica isso. E a gente diminui uma unidade aqui, ó. X elevado a diminuir uma unidade aqui, ó. Menos 1/3 menos 1. Né? Então, multiplica aqui, vai dar menos 3. Com menos 1 vai dar menos 4/3 aqui, ó. Menos 4/3. Tá? Beleza, gente? Isso daqui para cá, gente, é o que? Eu fiz essa continha aqui, ó. É menos 1/3 menos 1, tá? Esse menos 1, se você quiser, escreve ele como sendo menos 3 sobre menos 3, né? É mais menos 3 sobre 3. Né? Que fica o mesmo denominador. E menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. 3 aqui, tá? Bem, então, aqui já derivamos, ó. Essa primeira parcela está derivada, né? E aí, a próxima vai ficar menos, ó, esse menos, esse camarada aqui, esse 5/3 desce, 5/3 vezes x, aí eu vou diminuir uma unidade aqui, ó, tá? 5/3, vou fazer aqui, ó, 5/3 menos 1. Esse 3 multiplica aqui, vai dar menos 3 mais 5. 5 menos 3 vai dar 2/3, tá? Então, diminuir uma unidade aqui vai dar 2/3. Beleza? Aí esse mais aqui vem para cá, ó. Esse 10 fica aqui. Aí esse menos 1 ele desce para cá. Aí, na verdade, seria o menos aqui. Eu ainda vou deixar, porque para não rabiscar tudo. O menos 1 desce. Aqui vai ficar x elevado. Diminui uma unidade aqui, ó. Menos 1 vai dar menos 2, ó. Tá? Esse aqui, esse 3 já multiplica esse 2. Eu já vou escrever menos 6 aqui, né? 3 vezes 2 vai dar menos 6. Diminui uma unidade lá, dá 2. Tá? Essa é a resposta. Aí, se você for simplificar, corta aqui, ó, vai dar menos. Se você deixar assim, já está resolvido, né? Mas a gente dá simplificado. Esse expoente negativo, você pode levar ele lá para o denominador.
o denominador, né? Então vai ficar menos 1 sobre raiz cúbica de x à quarta, tá? Aqui vai ficar menos 5 sobre 3 vezes, aqui é raiz quadrada, não, é x ao quadrado, né? Raiz cúbica de x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 10, ó. Isso aqui vai para o denominador, né? Expoente negativo, x ao quadrado menos 6x quadrado. Tá? Pronto, isso é a derivada dessa função. E o que é que significa esse troço horrível aqui? Significa que no gráfico dessa função, se você desenhar o gráfico dessa função, né, e eu der um ponto lá, né, por exemplo, em x igual a 1, né, digamos que o gráfico dessa função é um troço maluco assim. Eu não sei como é que é o gráfico disso não, mas você joga no computador, dá um troço malucão lá assim. Tá? Aí eu peguei x igual a 1. X igual a 1. Aí você vem, né? Quando x for 1, o que é que dá f? Aí você tem que pegar esse 1 e jogar aqui dentro dessa função. Isso aqui é a nossa f de x. Tá? Então você pega o 1 e joga aqui, tá? Nisso aqui de dentro, para calcular o f de 1 aqui. Tá? Joga 1 aqui. Tá? E esse 1 você joga aqui na derivada para calcular o coeficiente angular dessa reta aqui. Ó. Tá? Ele vai te dar a tangente desse ângulo aqui. Ó. Tá? Então, existe uma diferença. Jogar o 1 aqui para achar isso aqui e jogar o 1 na derivada para achar o coeficiente angular dessa reta. Né? Beleza? Então, na prática é isso aí. Então, é por isso que a gente está fazendo essas derivadas aí. Então, vamos lá no GeoGebra um pouquinho. Só para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma função maluquinha aqui. Vamos fazer essa daqui mesmo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, 2 sobre x mais raiz de x, tá? Essa função aqui é f de x. Tá bom? Né? A derivada dela é o quê, ó? A derivada dessa função é a derivada de 2 sobre x mais raiz de x, né? Que vai ser o quê, ó? É a derivada de 2 vezes x elevado a menos 1 mais x elevado a meio. Isso aqui é tudo potência de x. Isso aqui vai ser derivada desse mais a derivada desse. Esse carinha desce aqui, vai ficar menos 2 vezes x elevado, aí diminui uma unidade que vai a menos 2. Tá? Mais esse meio vem para cá, x elevado a meio diminui uma unidade aqui, ó, meio menos 1 dá menos meio. Então, a resposta vai dar menos 2 sobre x quadrado, né, mais 1 sobre 2, esse menos meio aqui é a raiz de x, né, ele vai para o denominador, 2 raiz de x. Eu já até pedi para vocês memorizarem, tá? Isso aqui é uma coisa a memorizar, tá, gente? Que é a derivada de 1 sobre x, tá? É menos 1 sobre x quadrado, memorizar isso. E raiz de x, a derivada, né? 1 sobre 2 raiz de x. A gente vai usar tanto isso e parecer tanto aí com um exemplo que vocês vão acabar guardando isso na memória de vocês, tá bom? Então, temos esse númerozinho aí. Vamos calcular como a derivada ficou bom. Eu vou calcular no x igual a 4, tá? Derivada no x igual a 4. Por exemplo, x igual a 4. Então, não sei como é o gráfico disso aqui, não tenho a mínima ideia. Mas lá no x igual a 4, a gente vai desenhar a reta tangente aqui no GeoGebra. Tá bom? Vamos aqui, então. Deixa eu pegar aqui o nosso GeoGebra. Pronto, vou desenhar a função. Eu estou até curioso para saber o que é que vai dar aí, ó. 2 sobre x, que é a hipérbole, mais raiz de x. Raiz de x. Ok. Ele não está aceitando, não. Tem que escrever x elevado a meio mesmo. X elevado a meio. Parênteses. 1 sobre 2. Tá certo? Tá certo, né? 2 sobre x mais x elevado a meio. Que é a nossa... Então, a função tá aí, gente. Que é a nossa funçãozinha, né? Essa daqui que eu inventei aqui, ó. Inventei mesmo, tá? Não tinha...
E aí eu escolhi o ponto x igual a 4. Bem aqui, ó, o x igual a 4. Então, quando x for 4, vou colocar aqui o ponto aqui, ó, x igual a 4, vírgula, botar aqui o f de 4, que ele já calcula aqui pra gente, ele já joga lá pra gente, tá? Olha como foi que eu digitei ali, ó. Eu botei 4f de 4, né? Tá bom? Então, vou dar o... Então, ele já colocou o pontinho ali, ó. Nesse pontinho aqui, eu quero traçar a reta tangente. Beleza? Então, o que é que vai dar aí a equação da reta tangente? Vamos equacionar ela aqui primeiro, tá? É no ponto x. Então, olha só. A gente joga aqui, a gente joga na função para calcular o ponto lá, né? Então, o nosso gráfico está aqui, ó. Então, a gente já viu mais ou menos como é que ele é mesmo. Ele é assim, né? Ele é um troço assim. Então, aqui tem o nosso ponto, o ponto 4. O f de 4 a gente até consegue calcular, né? Porque a raiz de 4 é 2, ó. Né? Aqui vai dar 2. 2 sobre 4 é meio, vai dar meio mais 2. Né? Vai dar meio mais 2, que vai dar 5 meios, que é igual a 2,5. Né? Tá? Então, aqui é 2,5. É o tal ponto. Ou 5 sobre 2, né? Vou deixar 5 sobre 2. Tá? Então, a equação da reta, só falta o coeficiente angular dela, né? Porque o ponto por onde ela passa a gente já tem. Então, a equação dela já vai ser y menos 5 sobre 2 igual ao coeficiente que a gente ainda vai buscar sobre o x do ponto por onde ela passa, x menos o x do ponto aqui, né? Que é o 4. Tudo bem? E aí, como é que a gente encontra esse cara? Esse cara, a gente pega o nosso 4 e joga aqui agora, ó, né? Porque a máquina de calcular coeficiente angular é derivada. Né? E a gente derivou usando a regra da soma, né? E a regra de uma constante vezes a multiplicação pela função. Tá bom? E aí, se a gente joga aqui, ó, vai dar o quê? Vamos calcular aqui, calcular em vermelho aqui, a derivada da f no 4. Né? Então, aqui vai dar menos 2 sobre 16, que vai dar 1/8, né? Menos 1/8, mais, aqui, raiz de 4 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, menos 1/4, mais 1/4, né? 1/4. E 1/4 eu vou escrever assim, como sendo 2/8, vou multiplicar em cima e embaixo por 2 para ficar o mesmo denominador, né? Aí 2 menos 1 dá 1, então aqui vai ficar 1/8, tá? Então aqui é 1/8, tá? Né? A derivada como uma maquininha de calcular coeficiente angular forneceu lá o coeficiente angular. Então, a gente pegou o 4, a gente jogou na derivada e a derivada deu a tangente desse ângulo θ pra gente, o coeficiente da reta, que é 1/4. Então, aí a gente já pode ir aqui no GeoGebra e calcular aqui equacionar a reta tangente. Vamos lá, y menos 5 sobre 2 igual a 1/8, né? Deixa eu botar um parênteses aqui, porque de repente ele vai 1/8 vezes x menos 4. Olha lá, ó, né? Passou certinho aqui no nosso pontinho lá tangenciando. Beleza? Então, isso aí é a equação da... Então, a nossa retinha tá equacionada. A gente poderia botar um parâmetro, né, deixar esse x se mexendo aqui e fazer né, todas as tangentes aqui navegando aqui nesse gráfico e tal. Tá? Então, isso aí fica como uma atividade aí para vocês, né, ficarem brincando aí no GeoGebra depois. Tá bom? Então, Então, para encerrar aqui, gente, o que é que eu vou fazer? Cenas do próximo capítulo nosso. A gente vai, só falta pra gente então a gente já sabe como é que tá a nossa tabelinha. Deixa eu caçar ela aqui, perdi de novo. Tô numa bagunça danada aqui. Tá aqui, ó, nossa tabelinha, abri ela aqui, ó. Então a gente já sabe derivar potências de x, multiplicação por constantes, soma e diferenças, né? Isso aqui já dá para manufaturar bastante coisa, tá? Né? Através dessas funções todas. E aí, na próxima aula, o que é que a gente vai estar estudando? A gente vai estar com... Deixa eu escrever até em azul aqui. Professor, Oi, pode falar. Se eu te interromper, você pode mandar uma fotinha dessa tabelinha aí lá no grupo? Ah, mando sim. Eu tiro agora aqui
postular, tá bom? O que é que, né, que aguarda a gente? Bem, gente, a gente eu vou treinar bastante essas coisinhas, né, essas funções aqui com vocês, para vocês estarem, né, para a gente memorizar as fórmulas, né, essas fórmulas aqui, ó, ficar usando para a gente memorizar. Então, na próxima aula, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver como é que a gente deriva o produto de duas funções, aqui, ó, né, o produto de duas funções, a partir do conhecimento. A gente sabe derivar duas funções, a gente quer saber derivar o produto, tá? A fórmula vai ser o seguinte, a gente vai derivar o seguinte, ó, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vai deduzir na próxima aula. E a mesma coisa o quociente, tá? A divisão de duas funções, uma f dividido por uma g, né? Isso tem uma fórmula. É a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Tá bom? E aí, para fechar a nossa fórmula, é quando a gente tiver com uma função dentro da outra, né? Você pegou uma g de x e jogou dentro de uma f, ó, que é a composição, que é o que a gente chama regra da cadeia, tá? Então, isso fica... aí são duas funções, né? Você pegou uma e jogou dentro da outra. Então, fica a derivada da função externa com a interna dentro, né? Então, você, né, como é que você deriva uma função dentro da outra? Fica a de dentro na derivada vezes a derivada de dentro, tá bom? Fica de dentro na derivada, né, da externa vezes a derivada interna. Tá bom? Isso são as fórmulas, vamos deduzir isso. Gente, e com essas três formulinhas aqui, isso aqui abre um mundo para a gente derivar qualquer coisa lá e um monte de funções aí abstratas. Por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês. Ó, a gente vai derivar uma coisa assim, ó. Lá, a gente é capaz de derivar 2 elevado a seno de x ao cubo dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 mais o log neperiano da secante de x mais 2 elevado a x. Tá? A gente vai derivar isso aí. Por que a gente vai saber derivar isso? Porque a gente sabe derivar o quociente, a gente aplica, né, a fórmula do quociente nessas duas funções, né? E para derivar esse denominador, isso aqui nada mais é do que uma composição de funções, né, que é o cubo dentro do seno que está dentro de uma exponencial, e a gente vai usar a regra da cadeia, que pode ter um monte de funçõezinhas, né, uma dentro da outra, e esse resultado dentro de outra ainda. A gente sabe derivar a soma, né? Isso aqui nada mais é do que um polinômio dentro de uma raiz, é uma composição, então a regra da cadeia, tá? A regra da composta, né? Aqui, ó, aqui é a regra da soma, a secante é a inversa do cosseno, a gente vai aprender a derivar, né? Usando a fórmula do quociente, que está dentro de um log, aí a regra da composição, tá bom? E assim, ou seja, gente, isso aqui não tem nada de abstrato nisso aí, tá? Por quê? Porque isso tudo foi manufaturado, né, a partir de funções elementares. Eu vou listar as funções aqui para vocês. Ó, o que foi que a gente usou para manufaturar isso aí? Ó? A gente usou x ao cubo, né? A gente usou a raiz quadrada, né? A gente usou o x quadrado. No geral, né, isso aqui tudo, né, você pode agrupar simplesmente nas potências de x. Né? Você usou as potências de x. Usou aqui nada mais do que soma e divisão, usou soma e a divisão, né? Você usou log neperiano, usou uma secante, né, que é 1 sobre cosseno, usou uma exponencial, né? Usou um seno aqui, ó, né, o seno de x, e aí usou 2 elevado a x de novo, então ele está até repetido. Vocês estão vendo? Então, a partir de funções básicas e operações elementares, e a gente usou a composição aqui também, né? A composição, tá? E a gente manufatura, né, funções mais complexas. E aí, como a gente sabe derivar as funções elementares e derivar essas coisas que a gente vai criando, né, usando as funções, né, essas operações, a gente tem, né, o controle disso, a gente
a gente não perde a capacidade de derivação, a gente deriva essas coisas. E aí a gente vai, vocês vão ver lá que... E não se assustem com os exercícios, tá? Porque eles, na verdade, é só para dar aquela exercitada nessa abstração, a gente não está interessado na... É só para exercitar a técnica, tá? Não é gráfico, não é saber se as coisas crescem, decrescem, né? Por enquanto não. Então não se assustem lá com a lista, tá? Que tem as funções meio cabulosas lá. Beleza? Então vou estar encerrando aqui, e aí a gente